Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de Ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da aula de hoje é reações químicas, mas o foco da nossa aula vai ser nomenclatura química. Aqui nós vamos ver um pouquinho do que são os elementos químicos, quais são os principais elementos químicos, como que a gente diferencia um do outro. Nós vamos também entender como que os átomos eles se comportam, formando moléculas, substâncias e misturas. Mas antes disso, é importante que a gente relembre alguns aspectos que nós trabalhamos na última aula. Então vamos relembrar o conceito de átomo. Átomo é a partícula básica que forma a matéria. E ela é formada por três partículas menores, que são os prótons, com uma carga positiva, nêutrons, com uma carga neutra, e os elétrons, com uma carga negativa. No núcleo do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo, nós vamos ter os elétrons orbitando em camadas. Nós temos vários átomos diferentes, e dependendo de cada tipo de átomo, a gente vai ter, consequentemente, elementos químicos diferentes. Então, o que é um elemento químico? Todos aqueles átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons no seu núcleo, são considerados átomos de um mesmo elemento químico. Eu trouxe o exemplo para vocês ali do carbono. O carbono ele é representado pela letra C. Vocês podem observar ali em cima o número 6, que corresponde a um número atômico. O que isso significa? Significa que esse carbono ele tem 6 prótons no seu núcleo. E todos os átomos que apresentarem 6 prótons no núcleo, ou seja, o mesmo número atômico igual a 6, todos esses átomos, eles representam o elemento carbono. Existem em torno de 118 elementos químicos. Atualmente existem 118 elementos químicos, mas desses 118, 92 são encontrados naturalmente na Terra. Como que a gente representa esses elementos químicos sem precisar ficar escrevendo sempre o nome por extenso? A gente utiliza símbolos. Então, a gente utiliza sempre uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula. E um fato curioso é que nem sempre essas letras, essas representações, vão ser iguais às letras do nome em português. Por quê? Porque, na verdade, essa simbologia ela está relacionada ao nome latinizado desse elemento químico. Se vocês observarem no slide, se vocês observarem ali na imagem, a linha 9, a gente tem o sódio. O sódio ele é representado pela letra Na. Na vem de nátrium, que é o seu nome latinizado. Então, ele não vai ser S ou SO, como a gente ia supor, né? Já que o nome em português é sódio. Então, ele tem um nome latinizado. Essa sigla, ela é latinizada. Eu trouxe para vocês os principais elementos químicos que estão presentes, que a gente tem mais contato, que a gente conhece, para que vocês consigam perceber o quanto esses elementos químicos, eles estão presentes na nossa vida. Por mais que a gente ache a química difícil, a gente pense, não, o que eu vou usar isso na minha vida? Eu quero que vocês percebam o quanto esses elementos químicos fazem parte, inclusive, do nosso corpo. Mas eu quero que vocês tenham um foco especial nessas imagens para o hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, que são elementos químicos que nós usamos a sigla de CHOMPs, que eles estão presentes nas moléculas orgânicas que formam as nossas células, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, por mais que a gente ache que a química está muito longe da gente, ela está presente no nosso dia a dia, inclusive no nosso corpo. E nós temos vários elementos químicos e tudo nessa vida precisa de uma organização. Então, nós temos uma forma de organizar esses elementos químicos, que é através da tabela periódica. A tabela periódica ela foi primeiro proposta por um químico russo chamado Mendeleev, em 1869. Depois vieram outras propostas e a atual tabela que a gente utiliza, ela foi proposta em 1913 pelo físico inglês Henry Moseley. A tabela periódica chega a nos assustar
com tantas siglas, com tantos nomes e números, mas é importante que a gente conheça o básico dela. A gente pode observar na figura que a tabela periódica é formada por 18 colunas. Cada uma dessas colunas são chamadas de grupos. E ela é formada por 7 linhas. E cada uma dessas 7 linhas é denominado período. Então, nós temos 18 grupos e nós temos 7 períodos. E a gente também consegue perceber que os elementos químicos, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, a gente tem desde o hidrogênio, que só tem um próton no seu núcleo, até os outros elementos de forma crescente, à medida que mais prótons vão sendo acrescentados no seu núcleo. Os átomos, eles podem ser encontrados de uma forma isolada, mas é muito comum os átomos eles se agruparem, eles formarem combinações entre si, podendo ser combinações entre átomos iguais ou átomos diferentes. E essas combinações nós denominamos de moléculas. As moléculas elas vão ser a base para formar as substâncias. Nós temos dois tipos de substâncias, as substâncias simples e as substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas substâncias que são formadas por moléculas de um único elemento químico, enquanto que as substâncias compostas, a gente vai ter a presença de 2 ou mais elementos químicos diferentes formando aquelas moléculas. Se vocês observarem na imagem, nós temos dois exemplos. A gente tem o exemplo do gás oxigênio e do gás ozônio, que são substâncias simples. As duas substâncias são formadas por oxigênio, o que diferencia uma da outra é que o gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio e o gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Já ali o exemplo da água, que é o H2O, a gente consegue observar uma substância composta. Se vocês observarem a imagem, a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio formando a molécula da água. Elementos químicos diferentes, portanto, é uma substância composta. A gente tem uma forma de representação que nós utilizamos para as moléculas, que é a fórmula química. Ela nos ajuda a entender qual elemento químico está presente naquela molécula e quantos átomos de cada elemento químico estão presentes ali. Eu quero que vocês olhem a imagem e vocês só destaquem as fórmulas moleculares, que são as fórmulas que nós vamos mais utilizar nas próximas aulas. Ali a gente consegue observar, por exemplo, na segunda linha, o gás oxigênio, onde a gente tem O2. O que isso significa para a gente? Que esse gás ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Se a gente observar na quarta linha o H2O, que é a água, a gente vê H2, porque são 2 átomos de hidrogênio, e um O, que significa um átomo de oxigênio. Além das substâncias, nós temos os compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles são formados quando os átomos perdem ou ganham elétrons. Naturalmente, os átomos eles são neutros. A mesma quantidade de prótons no núcleo é a mesma quantidade de elétrons nas camadas externas. Mas em alguns momentos, os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons. Quando eles perdem elétrons, o próton, a gente passa a ter no núcleo uma maior quantidade de prótons comparado à quantidade de elétrons. Então, esse átomo ele passa a ser carregado mais positivamente do que neutro. Então, nós chamamos esse átomo de cátion. Esse íon ele passa a ser chamado cátion. Por quê? Porque ele é carregado positivamente porque ele perdeu elétrons. Se ocorrer o contrário, ele ganhar elétrons, ele vai ganhar mais carga negativa do que positiva. Então, ele passa a ser chamado de ânion, que são íons que têm uma carga negativa. Nós temos as misturas. As misturas, elas ocorrem quando a gente tem uma mistura entre substâncias simples ou substâncias compostas. A gente tem 2 tipos de mistura. A gente tem as homogêneas e as heterogêneas. As homogêneas a gente consegue perceber bem que não tem uma diferenciação entre as substâncias. A gente olha e parece que é tudo igual. Quando a gente tem as misturas heterogêneas, a gente já consegue ver bem as fases, a gente consegue ver que tem elementos diferentes, que tem moléculas diferentes ali. Então, se vocês observarem ali a imagem, a gente tem exemplos de substâncias homogêneas, como a água com açúcar, a atmosfera, que é composta por vários gases, o ouro, que não é formado só por ouro, e o soro fisiológico. E nós temos como exemplo de substâncias de misturas heterogêneas, nós temos ali o óleo, a água e a areia, que a gente consegue ver bem as 3 fases, e nós temos o sangue.
Aí vocês podem me perguntar, mas o sangue, a gente não vê tudo vermelho igual? Não, se a gente observar no microscópio, a gente vai ver várias células, várias estruturas sólidas imersas num plasma líquido. Então, nós temos várias substâncias diferentes ali presentes, tá? E, terminando, nós temos os fenômenos da matéria. A gente vai ter um pezinho aqui já puxando e diferenciando o que são fenômenos químicos e fenômenos físicos. Mas antes disso, é importante que vocês saibam o que é um fenômeno. Fenômeno está relacionado a qualquer mudança na matéria. Pode ser mudança física ou mudança química. E é isso que vai ajudar a gente a diferenciar um fenômeno químico de um fenômeno físico. Os fenômenos químicos, eles estão relacionados à produção de novas substâncias. Então, as substâncias, elas reagem entre si e a gente vai ter como produto a formação de novas substâncias com novas propriedades. Já os fenômenos físicos, vai ter só mudança física da matéria, não vai ter mudança na composição. Então, a gente não vai ver a formação de novas substâncias. Ali eu trouxe 3 exemplos de cada um, fenômenos químicos e físicos. Se vocês olharem na tela, a gente tem um ferro, a gente tem um prego enferrujando, a gente tem uma maçã sofrendo decomposição e a gente tem um papel queimando, sofrendo uma combustão. Todos são fenômenos químicos. Embaixo nós temos os físicos, nós temos o gelo derretendo, nós temos o feijão cozido, continua sendo feijão, e nós temos um papel sendo cortado. Tá? Então, quando a gente corta um papel, é um fenômeno físico. Ele continua sendo papel com as suas propriedades. Ele só muda, talvez, a forma. Quando a gente queima o papel, não. A gente tem uma reação química, porque vai produzir novas substâncias, vai produzir gases, e isso altera a constituição da matéria. E agora eu trouxe 2 exercícios para que a gente possa exercitar o que nós vimos na aula de hoje. O primeiro exercício diz o seguinte: os diagramas a seguir representam modelos de substâncias simples, compostas e ou misturas. As esferas variadas representam átomos diferentes, esferas em contato representam átomos ligados quimicamente formando moléculas. Analisando os diagramas, podemos concluir que vamos avaliar cada uma das alternativas. No diagrama A, temos apenas 8 átomos. Se a gente olhar o diagrama A, a gente observa que nós temos 7 esferas. Cada uma dessas esferas correspondem a átomos. Então, nós temos 7 ao invés de 8. Então, essa alternativa está errada. Letra B. No diagrama B, temos apenas 5 moléculas. Se a gente observar o diagrama B, nós temos, na verdade, 4 agrupamentos. Nós temos 4 moléculas e não 5. Então, essa alternativa está errada. Letra C. No diagrama C, as moléculas representam substância composta. Se vocês observarem na figura, nós temos moléculas que são formadas por 2 bolinhas azuis e uma bolinha branca. Então, a gente observa 2 elementos químicos diferentes que estão formando uma substância composta. Então, a letra C é correta. Letra D. No diagrama D, temos 3 elementos químicos. Se vocês observarem, só tem 2 bolinhas com cores diferentes. Então, são só 2 elementos químicos diferentes e não 3. Então, está errado. E a letra E, nos diagramas A e C, as moléculas representam misturas. A gente já sabe que o C é uma substância composta. O A, sim, realmente é uma mistura, mas essa alternativa, ela está errada. Vamos para a segunda questão. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo a reação química? Número 1. O reflexo da luz nas águas, onduladas pelos ventos, lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Número 2. A chama da vela confundia-se com um brilho nos seus olhos. Número 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. E número 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Estão corretas apenas. Eu quero que vocês foquem nos trechos das frases que estão marcados em negrito. Então, vamos avaliar cada um. O reflexo da luz nas águas. Não, o reflexo da luz ele é um fenômeno físico, não um fenômeno químico. A chama da vela. A chama da vela vai ter a queima da parafina, vai ter um processo de combustão. Então, sim, é uma reação química. Gelo derretendo. A água vai passar do estado sólido para o estado líquido. É uma transformação física, então não é. E o número 4 ali, tesoura enferrujando. Então, é o mesmo exemplo do prego.
está sofrendo, está sendo enferrujado, então está ocorrendo uma reação química ali. Então, as respostas corretas são o número 2 e o número 4. Alternativa correta, letra D, 2 e 4. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham dúvida, acessem a plataforma Eduque, que lá vocês vão poder assistir novamente essa aula e lá vocês também vão encontrar atividades complementares que vão ajudar a exercitar todo o conteúdo visto aqui. Bons estudos e até a próxima aula!